E a novela Dona de Mim está dando o que falar. Léo procura Yuri e pede que o advogado faça o possível para ajudar Ellen, sem desconfiar nem por um segundo de que a mãe de Sofia guarda intenções próprias e pode surpreender a todos com atitudes inesperadas. Enquanto isso, outro drama se desenha, já que Jussara é levada para uma cirurgia delicada e algo foge completamente do controle durante o procedimento. Ao mesmo tempo, Bárbara consegue deixar a prisão, mas acaba enfrentando rejeição e ataques dos próprios amigos e colegas, situação que leva Davi a sair em sua defesa. Os dois acabam saindo juntos de moto e o passeio termina de forma trágica, com um grave acidente. Davi fica seriamente ferido, é internado em estado crítico e a notícia faz Jacques retornar disposto a tentar salvar a vida do filho. Toda essa sequência começa quando a Léo decide procurar Yuri para conversar sobre a situação de Ellen e pedir ajuda jurídica. Após analisar cuidadosamente o caso, o advogado é direto ao explicar as possibilidades e diz que a situação não será simples, mas que ainda existe uma chance de Ellen responder ao processo em liberdade até que o julgamento final aconteça. Preocupada, Léo quer saber quais seriam as condições para que isso se torne realidade e questiona o advogado sobre o que precisaria ser feito. Yuri então explica que o processo não é novidade para Léo e relembra algo que ela já vivenciou no passado, quando Rian conseguiu o regime aberto. Segundo o advogado, Ellen teria que apresentar um endereço fixo e se comprometer a comparecer regularmente à delegacia, demonstrando que não tem mais qualquer ligação com as acusações que pesam contra ela. A explicação deixa o clima mais pesado e Léo respira fundo antes de tomar uma decisão que nem ela mesma imaginava. Com a voz firme, Léo admite que aceita abrigar Ellen em sua casa. A resposta pega Yuri de surpresa e o advogado questiona se ele realmente tem certeza do que está dizendo. Yuri deixa claro que não está tentando impedi-la, mas sente a necessidade de alertar sobre o tamanho da responsabilidade. Antes que ele conclua o raciocínio, Léo interrompe e explica que está fazendo isso exclusivamente por Sofia. Ela deixa claro que, quando Ellen for julgada, talvez Sofia não queira visitá-la em um ambiente tão hostil quanto a prisão. E por isso, acredita que precisa dar uma chance para que mãe e filha mantenham o vínculo. O que a Léo não imagina é que Ellen, por trás de tudo isso, tem planos próprios e intenções que ainda não foram reveladas. Enquanto essa decisão é tomada, o clima no hospital se torna cada vez mais tenso. Jussara entra no centro cirúrgico e a sala de espera fica carregada de ansiedade. Alan se aproxima de Marlon e Dara, percebe o abatimento dos dois e pergunta como eles estão se sentindo. Dara está tão nervosa que não consegue responder e Marlon assume a conversa, confessando que, mesmo sabendo que o procedimento é considerado rotineiro, não consegue afastar o medo do coração. Alan tenta confortá-los e desvia o olhar por alguns segundos antes de falar sobre Jussara com emoção. Ele lembra que aprendeu com ela o verdadeiro significado de força, não apenas física, mas também espiritual. Alan afirma que Jussara é a mulher mais forte que já conheceu, tanto pela resistência quanto pela fé, e garante que acredita que aquele dia será lembrado como mais uma batalha vencida por ela. As palavras emocionam Dara e Marlon, e os três se unem em oração enquanto aguardam ansiosamente por notícias positivas. Mais tarde, Léo e Samuel entram no quarto de Sofia. Assim que os vê, a menina pergunta imediatamente se eles sabem algo sobre sua mãe. Léo se aproxima com cuidado e diz que eles precisam conversar com ela. Ao ouvir isso, Sofia sente um aperto no estômago e Samuel assume a conversa, lembrando que Ellen cometeu muitos erros e que muitas vezes quem erra precisa enfrentar consequências para aprender. A fala deixa Sofia assustada e ela arregala os olhos ao perguntar se isso significa que a mãe está presa. A Léo
lança um olhar para Samuel, claramente desconfortável com a situação, e pensa consigo mesmo que Sofia é esperta demais para não perceber o que está acontecendo. A menina entra em desespero, dizendo que não pode permitir que aquilo continue e que precisa salvar a mãe de qualquer jeito. Léo a envolve em um abraço e tenta acalmá-la, dizendo que eles já estão resolvendo tudo e pedindo para que ela confie. Sofia, porém, rebate com nervosismo, acusando-os de terem causado toda aquela situação. Ela afirma que Ellen iria devolvê-la, que ela voltaria para casa e que depois a mãe iria embora. Samuel tenta explicar que a vida não funciona dessa maneira e começa a citar Jacques como exemplo, mas Sofia o interrompe imediatamente. Com raiva e lágrimas nos olhos, Sofia exige que ninguém compare sua mãe com Jacques, a quem chama de monstro, e pede para ficar sozinha. Léo respira fundo, aceita o pedido e avisa que ela e Samuel estarão por perto caso ela precise de algo. Assim que os dois saem do quarto, Sofia se deita, encosta a cabeça no travesseiro e começa a chorar, tomada pela angústia. Enquanto isso, Yuri vai até a prisão para conversar com Ellen. Ela o recebe com ironia e pergunta se ele será seu advogado por ser funcionário público. Yuri esclarece que, na verdade, foi a Léo quem pediu que ele assumisse o caso. A informação surpreende Ellen, que admite não esperar por isso. O advogado então explica que já deu entrada em um habeas corpus, para que ela aguarde o julgamento em liberdade, e reforça que a decisão da Léo foi motivada pelo desejo de que Ellen tenha tempo para se dedicar a Sofia. Ellen desvia o olhar e reage de forma contida, o que faz Yuri perceber que ela não ficou exatamente feliz com a novidade. Ao ser questionada, ela diz que não é isso, mas admite que não sabe como a filha irá recebê-la depois de tudo o que aconteceu. Mesmo tentando disfarçar, Yuri percebe que Ellen está pensando em algo além do que diz. Paralelamente a isso, Bárbara também conquista a liberdade provisória, graças à ajuda de Davi, sem imaginar o que ainda está por vir. Ela chega ao galpão acompanhada do namorado e, assim que cruza a entrada, sente o peso do ambiente mudar. Os treinos continuam, mas os olhares se voltam imediatamente para ela, cheios de reprovação, desconfiança e julgamento. O clima fica tenso. Alguns cochicham, outros apenas encaram, deixando claro que sua presença não é bem-vinda. Davi percebe o desconforto dela e se mantém ao seu lado, firme, como forma de proteção. Não demora para Lucas se aproximar dos dois. Com postura autoritária, ele não esconde o incômodo e dispara, em tom provocador, questionando o que ela está fazendo ali e afirmando que aquele tipo de gente não é aceita naquele galpão. A fala cai como uma provocação direta. Davi reage imediatamente, visivelmente irritado, e pergunta quem Lucas pensa que é para falar daquela forma dela, deixando claro que não vai permitir esse tipo de ataque. Lucas, inflado pelo cargo recente, responde dizendo que agora é o novo mestre do lugar e que conquistou essa posição com talento próprio. Ele tenta se impor, usando o poder como argumento. Davi não deixa a fala seguir adiante e o interrompe sem hesitar. Ele expõe Lucas na frente de todos, lembrando que ele julga tanto a Bárbara, mas também fez parte do mesmo esquema. Davi questiona por que só ela paga o preço, enquanto Lucas age como se fosse inocente. Em tom ainda mais duro, ele joga na cara que, antes de entrar no kickboxing, Lucas também estava envolvido com os caras da barreira e pergunta se ele realmente achava que isso passaria despercebido. O ambiente fica ainda mais pesado. Os treinos praticamente param. Com um olhar carregado de ódio, Lucas encara Davi e dá um passo à frente, como se fosse partir para o confronto físico. A tensão cresce. É nesse momento que Bárbara se coloca entre os dois, interrompendo qualquer possibilidade de briga. Com a voz firme, mas cansada, ela pede que aquilo acabe de uma vez. Diz que não quer mais confusão, que só vai pegar suas coisas e sair dali.
Bárbara afirma que cada um cuide da própria consciência, enquanto ela mesma vai cuidar da dela, pagando pelos erros que cometeu. Ela olha para Davi e pede que ele vá com ela, dizendo que é melhor deixar os outros treinarem em paz. O casal se afasta sob um silêncio desconfortável. O que ninguém ali imagina é que, em pouco tempo, uma grande tragédia ainda está por vir. No hospital, o clima é completamente diferente. O médico surge para falar com Dara, Marlon e Alan e anuncia que a cirurgia foi um sucesso. Ele garante que tudo ocorreu muito bem. Aliviados, os três se abraçam emocionados, deixando escapar lágrimas de gratidão e esperança. A tensão que carregavam dá lugar a um sentimento de vitória. Pouco depois, eles conseguem entrar para visitar Jussara. Ao ver a família reunida ao seu redor, Jussara se sente mais forte. O apoio deles renova suas energias, principalmente agora que o pior passou e ela está fora de perigo. O momento é de união e emoção silenciosa. Algum tempo depois, Yuri retorna para conversar com Ellen. Ele chega trazendo o que considera uma ótima notícia e conta que o pedido foi aceito. Ele explica que ela poderá responder em liberdade e que vai passar a morar com a Léo. Ao ouvir isso, Ellen esboça um sorriso tenso, claramente forçado, e comenta com ironia como aquilo é incrível. Ela lembra que vai morar justamente com a pessoa que sempre a julgou, investigou e a ameaçou, questionando se isso realmente é melhor do que continuar onde está. Yuri tenta manter a calma e responde que entende a insatisfação dela, mas reforça que todos estão tentando ajudá-la. Ele destaca que, além disso, ela ficará mais perto da filha e se oferece para levá-la até a casa. Antes que ele conclua, Ellen o interrompe e diz que prefere ir sozinha. Ela afirma que quer caminhar um pouco pela cidade e sentir sua liberdade, mesmo que limitada. Após alguns instantes, Yuri acaba concordando. Ellen deixa a delegacia sozinha, usando a tornozeleira eletrônica. Ela anda pela orla, observando o movimento, sentindo o vento no rosto, quando percebe algo estranho. Logo nota que Samuel e Léo estão a seguindo à distância. A irritação toma conta dela e ela comenta consigo mesma que já sabia que isso aconteceria. Diz que nunca terá um dia de paz e que voltar para aquele lugar foi a pior decisão da sua vida. Dentro do carro, Léo observa o comportamento de Ellen e comenta com Samuel que ela parece estar apenas passeando, sem se afastar muito de casa. Samuel, atento, questiona se não seria melhor dar um pouco de privacidade a ela. Léo concorda e pondera que, usando a tornozeleira, ela não tem como ir muito longe. Diante disso, eles decidem parar de segui-la. Momentos depois, Ellen percebe que não está mais sendo observada. Ao notar isso, ela muda o trajeto de forma calculada e entra em um pequeno motel. Em um dos quartos, ela encontra Hudson. Assim que se veem, os dois se abraçam emocionados, deixando transparecer a mistura de alívio, ansiedade e cumplicidade. Visivelmente nervoso, Hudson começa a falar rápido, dizendo que já pensou em tudo. Ele conta que tem perucas, óculos e até um nariz falso para despistar qualquer perseguição. Ellen, porém, logo o interrompe, apontando para a própria perna e lembrando que ainda está com a tornozeleira. Ela questiona como eles vão conseguir sair da cidade daquela forma. Com um sorriso confiante, Hudson abre a bolsa, tira um objeto de dentro e responde, insinuando que o plano envolve um maçarico. A resposta deixa claro que algo muito arriscado está prestes a acontecer. Enquanto isso, na casa da Léo, Sofia espera por Ellen. O tempo passa e a demora começa a preocupar a todos. A tensão cresce. Nervosa, Sofia pergunta se a mãe pode ter se perdido ou se algo grave aconteceu no caminho. O clima fica pesado. Exatamente nesse momento, o celular da Léo vibra. Surpresa, ela comenta que é um áudio de um número desconhecido. Tomada pela angústia, Sofia pega o celular das mãos da Léo, já imaginando quem pode ter enviado a mensagem.
O áudio é reproduzido e a voz de Ellen ecoa pela sala, fazendo todos ficarem em silêncio. Na mensagem, Ellen fala diretamente com a filha. Ela diz que sabe que Sofia está esperando por ela, mas admite que não vai suportar viver daquela forma. Confessa que queria muito, muito mesmo, estar ao lado dela, mas lembra que fez uma escolha 7 anos atrás. Ela continua dizendo que mesmo tendo ficado tão pouco tempo com a filha, aprendeu muito com ela. Fala sobre a leveza de enxergar a vida e sobre a felicidade de estar com quem se ama. Ellen afirma que laços não vêm apenas do sangue e declara que vai viver com um homem que escolheu amar, assim como deseja que Sofia viva com as pessoas que ama. Adeus, meu amor. A despedida é carregada de sentimento, seguida pela promessa distante de que talvez, algum dia, os caminhos voltem a se cruzar. Até lá, fica apenas o beijinho de esquimó, dito como quem tenta amenizar uma dor impossível de conter. Sofia não aguenta e começa a chorar compulsivamente, tomada pela emoção do momento. Diante da cena, Léo e Samuel trocam olhares tensos, visivelmente assustados com o impacto daquela despedida e com tudo o que ela representa. Enquanto isso, a polícia recebe o alerta de que Ellen planeja fugir. No entanto, a informação chega tarde demais. As autoridades já tinham ciência da situação. A tornozeleira eletrônica foi violada e, a essa altura, Ellen pode estar muito longe, fora de qualquer alcance imediato. O tempo passa, a tensão aumenta e a sensação de que algo grave está em andamento se espalha. Não muito depois, Jacques surge no esconderijo onde está vivendo ao lado de Tânia. O ambiente é carregado, silencioso, quase sufocante. Ele se aproxima da parceira com cuidado e, num tom direto, deixa claro seu desejo. Diz que precisa falar com Davi. Tânia reage com uma risada debochada, surpresa e desconfiada ao mesmo tempo. Questiona como ele ousa pedir isso e quem lhe deu a certeza de que ela permitiria tal contato. Jacques insiste, apela, diz que pelo amor de Deus eles estão escondidos há tempo demais e que tudo o que quer é saber como o filho está. Tânia, porém, não se comove. Ela rebate com ironia, afirmando que acha curioso ver Jacques demonstrando preocupação por alguém, já que sempre o conheceu como um homem frio, calculista, incapaz de sentimentos verdadeiros. Diante da provocação, Jacques pergunta o que ela está tentando insinuar. A resposta vem afiada. Tânia deixa claro que não é ingênua. Para ela, Jacques não quer apenas falar com Davi, mas sim enviar algum tipo de código, uma mensagem velada. Segundo ela, ele já conseguiu desestabilizar emocionalmente o filho e agora quer reacender essas emoções apenas para tentar se livrar da própria situação. Com firmeza, Tânia afirma que não vai permitir isso. Diz que eles estão vivendo no próprio paraíso e que basta um descuido dele para ela passar de aliada a inimiga mortal. Enquanto essa tensão cresce no esconderijo, Davi vive outro momento ao lado de Bárbara. Os dois passeiam de moto, compartilhando uma fase de convivência intensa. Eles passam a morar juntos e Davi assume cada vez mais o papel de protetor, sempre atento a qualquer coisa que possa ameaçar a namorada. O clima, porém, muda de forma abrupta. De repente, ainda em cima da moto, Davi é tomado por uma visão perturbadora. Ele vê Jacques completamente abalado, em choque. A imagem é tão forte que Davi grita, "Pai!", assustando Bárbara. Descontrolado, ele manda que ela pare a moto imediatamente, gritando para que freie. Bárbara tenta manter a calma e lembra que eles estão no meio da rua, em alta velocidade, mas Davi não consegue se conter. O desespero toma conta, ele começa a balançá-la, dominado pela angústia da visão que acabou de ter. Bárbara perde o equilíbrio, não consegue se segurar e a moto sai do controle, resultando em um grave acidente. Algumas horas depois, em outro ponto da história,
Tânia confronta Jaques de forma agressiva. Ela o coloca contra a parede e exige saber o que ele fez, questionando como conseguiu entrar em contato com Davi. Totalmente confuso, Jaques nega, diz que não entende do que ela está falando e garante que não fez nada. Tânia o interrompe sem paciência e revela a notícia devastadora. Davi está internado em estado grave. Para ela, é óbvio que Jaques teve alguma participação nisso. Ela mostra uma reportagem e, ao ver a confirmação, Jaques fica completamente em choque, sem conseguir disfarçar o desespero. Dominado pela angústia, ele sai correndo, decidido a ver o filho. Tânia grita para que ele volte, pergunta para onde ele pensa que está indo, mas Jaques não para. Enquanto corre, ele grita que precisa ver Davi, que não pode ficar parado. Sem saber como reagir e temendo as consequências, Tânia acaba decidindo ir atrás dele. Uma grande reviravolta começa a se desenhar, deixando claro que o acidente não é o centro de tudo, mas apenas o pano de fundo para algo ainda maior que está prestes a explodir. No hospital, a família Boaz vive momentos de pura angústia, aguardando qualquer notícia que traga esperança. Léo se aproxima de Bárbara e a encontra consciente, aparentemente fora de perigo, apenas com alguns curativos espalhados pelo corpo. Demonstrando empatia, Léo pergunta como ela está se sentindo. Bárbara, completamente arrasada, responde que está péssima. Ela se culpa pelo que aconteceu, diz que se sente responsável e afirma que, se soubesse que aquilo iria acontecer, nunca teria saído de trás das grades. Léo tenta confortá-la, pede que ela não se culpe, explica que há coisas que fogem do controle de qualquer pessoa e reforça que tem certeza de que Davi vai se recuperar. Ele lembra que Davi sempre foi teimoso, cabeça dura, e que não seria agora que ele desistiria tão facilmente da vida. Mesmo assim, Bárbara revela o que mais a assusta. Conta que o médico explicou que Davi precisa de uma doação parental urgente, mas que nem Ayla nem Dona Rosa foram compatíveis. Diante disso, ela diz: apenas um milagre poderia salvá-lo. Léo segura a mão de Bárbara e, olhando nos olhos dela, afirma com convicção que acredita que esse milagre pode sim acontecer. Algumas horas mais tarde, o médico aparece na sala de espera e todos se levantam imediatamente, se reunindo ao redor dele, cheios de expectativa. Dona Rosa, nervosa, é a primeira a perguntar como está o neto. O médico traz a notícia que muda tudo. Um doador apareceu, alguém com compatibilidade quase absoluta. Ele garante que Davi ficará bem. O alívio toma conta do ambiente e todos começam a comemorar emocionados. No entanto, a alegria dura pouco. Samuel, desconfiado, quebra o clima ao questionar quem é esse doador. O médico responde de forma direta: trata-se do pai de Davi. A comemoração se encerra no mesmo instante. O choque é geral e um silêncio pesado domina o lugar. Sentindo a raiva crescer dentro de si, Samuel não se contém e afirma que Jaques está ali. Ele diz que vai chamar a polícia e garante que vai colocar esse infeliz atrás das grades. Ayla não deixa Samuel continuar e o corta no meio da reação, pedindo calma. Ela tenta controlar a situação e diz que é melhor aguardarem um pouco. Samuel fica ainda mais confuso e reage na hora, perguntando o que exatamente eles estariam esperando, já que o homem responsável por tudo o que aconteceu com o pai deles finalmente está ali, diante de todos. Para ele, aquela era a chance que esperaram por tanto tempo. Com a voz mais baixa e engolindo em seco, Ayla explica que também sabe disso, mas deixa claro que, naquele momento, Jaques é a única pessoa capaz de salvar a vida do irmão deles. Ela alerta que, se chamarem a polícia agora, Jaques pode desconfiar, perceber a armadilha e fugir antes que a doação seja concluída. Ayla insiste que o mais importante é garantir que o procedimento seja feito até o fim, custe o que custar. Samuel
Cada vez mais nervoso, olha ao redor do ambiente e percebe que todos ali concordam com Ayla. Ele se sente completamente isolado em sua revolta. Sem saber o que fazer, acaba se jogando em uma cadeira, derrotado, com a sensação de estar de mãos atadas e obrigado a aceitar algo que vai contra tudo o que sente. Algum tempo depois, Tânia entra no quarto onde Jacques está. Ela chega visivelmente irritada e não perde tempo, dizendo que o que ele fez foi uma completa loucura e que ele sabe muito bem disso. Jacques responde de forma direta, afirmando que não teve escolha, pois precisava salvar o próprio filho. Tânia não se convence e questiona se ele realmente acha que ela acredita nessa história. Para ela, Jacques está apenas usando o filho como desculpa para algo muito maior, algo que ele ainda não teve coragem de admitir. Nesse instante, um enfermeiro entra no quarto, recolhe a bolsa de doação e sai sem dizer uma palavra. A tensão aumenta. Tânia, ainda nervosa, solta um comentário seco, dizendo que agora sim eles podem ir embora. Jacques se irrita e afirma que não vai sair dali sem saber se o filho está bem. Ele deixa claro que precisa vê-lo antes de qualquer coisa. Respirando fundo, Tânia pede que Jacques preste muita atenção no que ela vai dizer. Ela explica que todos os Buais estão do lado de fora e sabem perfeitamente que ele está ali dentro. Segundo ela, é apenas uma questão de tempo até decidirem usá-lo como cobaia para salvar Davi e logo depois disso chamar a polícia. Tânia reforça que, agora que eles já conseguiram o que queriam, nada mais impede que liguem para a delegada. Diante disso, Tânia deixa claro que Jacques só tem duas opções. Ou ele espera para ver Davi, sabendo que será preso em seguida, ou aceita sair dali imediatamente com ela. Jacques encara Tânia em silêncio, com um olhar duro, como alguém que já tomou sua decisão. Percebendo isso, Tânia se adianta e diz que está tudo bem, já entendeu a resposta dele. Ela então manda Jacques vestir um jaleco, colocar máscara e touca para não levantar suspeitas. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Rosa sai para tomar um pouco de ar, tentando aliviar o peso no peito. De repente, ela vê Jacques tentando fugir. Por alguns segundos, os dois se encaram. O filho que tanto a fez sofrer está ali, a poucos metros dela. Rosa sabe que poderia gritar, chamar alguém e impedir a fuga, mas simplesmente não consegue. As pernas travam, a voz não sai. Tânia puxa Jacques pelo braço e os dois começam a correr. Rosa fica para trás, chorando, tomada pelas lembranças de quando Jacques era apenas uma criança inocente, numa época em que ela sentia orgulho de chamá-lo de filho. Agora, tudo o que vê é o homem capaz de abandonar o próprio irmão. Algum tempo depois, Jacques e Tânia conseguem se esconder dentro de uma sala secreta na fábrica Buais. Ainda irritada, Tânia reclama, dizendo que não acredita que ele a convenceu a se esconder justamente naquele lugar. Jacques tenta tranquilizá-la e afirma que ninguém vai desconfiar que eles voltariam para lá, pedindo que ela confie nele. Tânia pergunta por quanto tempo eles pretendem ficar escondidos ali e provoca, questionando se ele realmente acha que vai suportar ver toda a família prosperar com aquela fábrica enquanto ele é tratado como uma pessoa indesejada. Jacques abre um sorriso carregado de ironia e responde que nada disso vai acontecer. Segundo ele, aquela fábrica não vai prosperar de jeito nenhum, porque ele e Tânia vão transformá-la em cinzas. Jacques encara Tânia e pergunta se ela topa. Tânia devolve o sorriso, agora cheia de interesse, e responde que o jogo finalmente está começando a ficar interessante. Sem hesitar, ela deixa claro que aceita a proposta. Se você adora acompanhar a novela Dona de Mim, deixe seu like e inscreva-se para não perder nada.